Aprendemos a importância de compartilhar e priorizar a generosidade sobre nossos interesses pessoais. No entanto, há avisos sobre os perigos de ser excessivamente gentil e compassivo. Vivemos em um mundo onde nem sempre recebemos o que oferecemos, pois muitas pessoas generosas testemunham como se esgotam financeira e emocionalmente por serem gentis demais. O excesso de generosidade pode até ameaçar nossas vidas. Ficamos surpresos com os efeitos negativos inesperados que a bondade pode trazer. Hoje, vou compartilhar 7 consequências de ser excessivamente bondoso e apresentar 4 estratégias estoicas para evitar que as pessoas se aproveitem de você. Antes de continuar, ficaria muito grato se você demonstrasse o seu apoio, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas que estão passando por momentos difíceis e estão precisando de um pouco de sabedoria para lidar com eles. Obrigado, e vamos continuar. Em primeiro lugar, é importante não criar expectativas irrealistas em relação às pessoas. Os filósofos estoicos destacaram a importância de aceitar as circunstâncias como são e não basear nossa felicidade nas ações alheias. Ao dar sem esperar muito em troca, evitamos decepções e praticamos o desapego emocional, o que nos leva a uma maior tranquilidade. É difícil ser completamente altruísta em nossa generosidade, consciente ou inconscientemente. Quando oferecemos tudo de nós, esperamos que os outros façam o mesmo quando precisarmos de algo importante. Isso ocorre porque muitas vezes acostumamos as pessoas a dependerem de nós para resolver tudo em suas vidas, incluindo as nossas próprias responsabilidades. No entanto, é crucial entender que nossas expectativas de reciprocidade nem sempre serão atendidas. Por outro lado, percebemos que as pessoas não estão falhando conosco. Elas estão simplesmente fazendo o que também deveríamos fazer: cuidar de nossas próprias responsabilidades e necessidades. O segundo ponto a considerar, de acordo com os estoicos, é que devemos recordar que o verdadeiro valor deriva de agir em conformidade com a virtude e a razão, em vez de simplesmente satisfazer as expectativas dos outros. Durante toda a sua vida, você provavelmente ouviu que os seres humanos são criaturas de hábitos, adaptando-se a rotinas, estilos de vida e circunstâncias ao seu redor. Essa tendência à adaptação é precisamente onde o conceito de zona de conforto se aplica. Isso implica que, se você se acostumar a dar o tempo todo aos beneficiários de sua generosidade, eles passarão a esperar isso constantemente. Como resultado, você os levará às suas respectivas zonas de conforto, levando-os a parar de cumprir muitas de suas próprias obrigações, pois você estará sempre disponível para fazê-las. O problema que você enfrentará nesse cenário é a desvalorização de si mesmo, pois é altamente improvável que alguém o incentive a pensar mais em si mesmo. Não espere por atos empáticos desse tipo daqueles que você ajuda, pois eles podem simplesmente se apegar a você, sabendo que sempre terão a sua ajuda para tudo no que precisam. O número 3 representa suas prioridades sendo relegadas ao segundo plano pelos estoicos, que enfatizaram a importância de viver em conformidade com a razão e a virtude. Estabelecer limites e dar prioridade às nossas próprias responsabilidades é crucial para manter o equilíbrio e evitar sacrificar nossa autenticidade e bem-estar em prol dos outros. Se você se esforça ao máximo para atender às prioridades das outras pessoas, pode acabar se distanciando de algo dentro de si mesmo que causa dor e medo. Quais emoções você experimenta quando passa um fim de semana sozinho ou volta para casa todos os dias, sabendo que ninguém está esperando por você? Se a motivação por trás desse comportamento é o desejo de escapar de si mesmo, será ainda mais desafiador. Por um lado, mais cedo ou mais tarde, você terá que confrontar seu eu interior, mesmo enquanto se ocupa com os problemas dos outros. Seu humor se deteriorará à medida que negligencia suas próprias prioridades para cuidar dos outros. O autocuidado é um fator essencial para alcançar o bem-estar. Antes de proporcionar conforto aos outros, é importante garantir que você esteja se sentindo satisfeito, mimado e bem cuidado. Em resumo, nunca ofereça a alguém um chocolate sem antes saborear um para si mesmo, assim como não deve se voluntariar para limpar a casa de um amigo sem antes deixar a sua própria impecável. Você deve vir em primeiro lugar, e depois o resto do mundo. O número 4 pode resultar em você sendo percebido como vulnerável e tratado dessa maneira. O estoicismo nos incentiva a desenvolver nossa força interior e autocontrole, estabelecendo limites e praticando a autodisciplina.
Isso nos permite demonstrar nosso compromisso com nossas próprias responsabilidades e valores, ganhando o respeito dos outros, ao invés de sermos vistos como fracos por ajudar excessivamente. Quando não definimos limites, as pessoas começam a enxergar nossa fragilidade. Isso pode levá-las a transferir suas responsabilidades para nós, sabendo que não vamos recusar. No entanto, assim que começamos a empregar a palavra não, elas começam a sentir algo por nós que nunca tinham considerado antes: respeito. Na quinta situação, você se depara com muitas pessoas que só se aproximam quando precisam de algo. O estoicismo nos ensina a valorizar o discernimento e a sabedoria ao escolher a quem ajudar. Através do autocontrole e da objetividade, somos capazes de distinguir pessoas autênticas daquelas que buscam se aproveitar, evitando assim investir nossas energias em situações improdutivas. De repente, aqueles que consideravam você um bom amigo começam a excluí-lo das atividades sociais, recorrendo a você apenas quando necessitam de algo. Se analisarmos isso de forma pragmática, não é surpreendente, já que as pessoas geralmente não convidam seus funcionários e colaboradores para tomar um café ou compartilhar uma cerveja. Claro, o que está acontecendo com você é compreensível, mas isso não significa que seja justo. Portanto, é fundamental aprender a gerenciar estratégias para evitar que as pessoas tirem proveito de você, e vou compartilhar essas estratégias no final. Ao adotar o sexto princípio, você será capaz de atrair exclusivamente aqueles que estão verdadeiramente necessitados, enquanto afasta aqueles que não estão dispostos a contribuir. Através da prática do discernimento estoico, podemos nutrir relacionamentos genuínos e mutuamente benéficos com pessoas que cruzam nosso caminho em resposta às vibrações de nossa energia. Em outras palavras, quando emitimos energias de baixa frequência, tendemos a atrair indivíduos pessimistas e sombrios que possuem intenções menos benevolentes. Por outro lado, quando nossas vibrações são elevadas, atraímos pessoas carregadas de energia positiva, generosidade, entusiasmo, esforço e felicidade. É por isso que é crucial sermos moderados em nossas ações com os outros, para evitar desperdiçar energia e acabar vibrando em uma frequência mais baixa. Isso ajuda a evitar que pessoas necessitadas e oportunistas se sintam atraídas por nós, pois elas não têm a intenção de contribuir ou mesmo de expressar gratidão. Apenas desejam explorar ao máximo antes de desaparecerem, sem sequer se preocupar em agradecer. O número 7 pode levá-lo a entrar em um ciclo vicioso, algo que os estoicos incentivavam evitar, promovendo a moderação e o autocontrole. Praticar a autodisciplina na generosidade pode ser uma maneira eficaz de impedir que você caia em padrões viciantes, permitindo-lhe manter uma vida saudável em relação às suas ações e decisões. Quando a escassez se torna parte de nossa vida cotidiana, a necessidade pode crescer, tornando-se o cenário ideal para a queda no vício. Portanto, em algum momento, alguém próximo a você pode notar que você está exagerando, seja no consumo de água mineral, na ingestão de alimentos em excesso ou mesmo no jogo excessivo. É crucial prestar muita atenção ao que alguém que se preocupa com você pode dizer. Embora sua primeira reação possa ser ficar com raiva e negar que há problemas, essa é a resposta típica de pessoas tão envolvidas em seus próprios problemas que são incapazes de reconhecer que precisam de ajuda. Lembre-se sempre de que as pessoas que se importam com você desejam apenas o melhor para você. Portanto, leve a sério as observações deles, pois estão lá para ajudá-lo a evitar quedas e progredir. Obrigado por assistirem até aqui. Agora vamos explorar estratégias para proteger sua abordagem contra o ceticismo das pessoas. Primeiramente, dê atenção ao número 1 da lista. Ouça com atenção seus próprios sentimentos, pois eles estão enviando sinais valiosos para você. Essa prática tem suas raízes na filosofia estoica, que enfatiza a autoconsciência como um caminho para compreender a si mesmo. Os estoicos acreditavam firmemente na importância da autorreflexão para decifrar suas próprias reações e necessidades. Ao sintonizar-se com seus próprios sentimentos e emoções, você pode identificar se está se dedicando excessivamente a algo e esgotando-se emocionalmente. Esse processo de escuta interna permite que você ajuste o seu foco e crie um ambiente saudável para equilibrar suas emoções enquanto auxilia os outros. Pensar em si mesmo e priorizar suas próprias necessidades não é ser egoísta, mas sim uma atitude altruísta.
Agir dessa forma deve fazer com que você se sinta nas nuvens, em vez de sobrecarregado, sem energia, irritado ou explorado. Se você está experimentando essas emoções negativas, é um sinal claro de que é hora de sintonizar-se com seus sentimentos. Se algo para o qual você não tem obrigação está causando desconforto, é crucial não se enganar a respeito disso. Isso ajudará você a compreender como a ajuda que você está oferecendo afeta sua estratégia de bem-estar. O segundo ponto envolve superar o receio da recusa. Ao adotar os princípios estoicos, reconhecemos a preciosa natureza do nosso tempo e energia, tornando-se essencial alocá-los com consciência e equilíbrio. Empregar o não em circunstâncias onde nos sentimos sobrecarregados ou quando a demanda é injusta constitui um exercício de autocontrole. Embora a palavra não deva ser associada automaticamente a comportamentos negativos e pessimistas, é natural encontrarmos dificuldades em proferi-la. No entanto, é a negatividade que dominará nossa vida caso não cultivemos a habilidade de utilizá-la quando alguém exige mais de nós do que podemos oferecer. O terceiro ponto representa um período específico, durante o qual é fundamental observar os princípios do estoicismo, como autodisciplina e autorrespeito. É crucial reservar um intervalo de tempo e um local dedicado a cuidar de si mesmo, fazer o que lhe dá prazer ou qualquer outra coisa que o motive a concluir suas responsabilidades o mais rapidamente possível. Este compromisso deve ser encarado com seriedade, tão sério quanto agendar esse período regularmente, seja diariamente ou semanalmente. Portanto, se alguém solicitar sua assistência durante esse período, é importante que sejam respeitosos e cooperativos consigo mesmo, em vez de com a outra pessoa. Não hesite em recusar gentilmente e aproveitar esse tempo e espaço exclusivamente para seu próprio bem-estar. Se preferir não ser tão direto, pode oferecer sua ajuda em outro momento, mas sempre deixe claro que sua disponibilidade é limitada, pois você tem obrigações pessoais a cumprir. O quarto elemento da estratégia implica em identificar os vampiros de energia e afastar-se deles. Seguindo os princípios estoicos de autodisciplina e discernimento, é fundamental reconhecer quais relacionamentos são benéficos para você e quais podem esgotá-lo emocionalmente. Ao se distanciar de pessoas que constantemente drenam sua energia e não contribuem positivamente, você está priorizando seu próprio bem-estar e aplicando autocontrole estoico em seus relacionamentos. Se você está tentando ajudar um vampiro de energia, é importante entender que isso não funcionará. Essas pessoas sobrecarregam você com suas queixas, dores e visão catastrófica da vida, mas não desejam realmente resolver seus problemas, pois isso as obrigaria a parar de reclamar. Essa é uma mudança que elas não estão dispostas a fazer. Em conclusão, de acordo com os ensinamentos estoicos, na vida, o equilíbrio é sempre a melhor medida, e a generosidade não é uma exceção. Se dermos muito pouco, pareceremos egoístas e gananciosos, mas se dermos em excesso, acabaremos esgotados em termos de energia, tempo e possivelmente dinheiro. Portanto, é sensato seguir o caminho do meio, encontrando um equilíbrio entre priorizar os outros e cuidar de nós mesmos. E quando estiver em dúvida, lembre-se da palavra mágica: não. Sinceramente, espero que essas dicas sejam de grande ajuda para você. Se você gostou desse vídeo, por favor não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E também deixe-me saber sua opinião nos comentários, para que possamos nos ajudar rumo a uma vida com mais sabedoria e virtude. E a seguir, deixo mais 2 vídeos para você assistir e continuar aprimorando seu conhecimento. Um forte abraço e até a próxima.